Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Bibliofings Tube, o canal oficial do blog Bibliofings. Aqui quem fala é o Wesley Leite e hoje eu estou responsável pela análise das 5 questões de biblioteconomia. Hoje nós iremos dar continuidade às questões que caíram no ano de 2015 e, além dessas questões serem de 2015, o foco que eu vou dar é sobre as questões que tratam dos assuntos de bases de dados e fontes de informação. São assuntos aí que toda prova de biblioteconomia cai questões sobre isso, né? Assuntos bem batidos, mas que sempre estão caindo questões. Então, é muito importante a gente manter o estudo aí afiado sobre esses assuntos. Bom, pessoal, eu também peço desculpas aí, porque ultimamente não está dando para publicar os vídeos de acordo com o nosso planejamento, que é toda sexta, e também as atividades ali no blog também não estão acontecendo muito esses dias. Eu peço desculpas, né? Porque agora estamos aí no final do ano e tô com alguns compromissos aí, tanto eu quanto o Diego, né? Estamos com alguns compromissos e também no trabalho também as coisas começam a apertar mais um pouquinho no final do ano, é muito relatório para fazer, é muita coisa. Mas, mesmo assim, nós estamos tentando fazer o melhor possível para sempre trazer conteúdo para vocês. E mesmo não dando para publicar religiosamente às sextas-feiras, a gente com certeza vai manter essa média de um vídeo por semana. Isso aí podem ficar tranquilos. Antes da gente começar a análise das nossas questões, só mais um aviso. Para quem está inscrito aí no concurso da Prefeitura de São Paulo, que é um grande concurso aí que está ofertando 95 vagas, é, lá no blog a gente está disponibilizando um material que cobre aí todos os assuntos de biblioteconomia, né, deste concurso. A gente está cobrindo todo o edital com questões, são 120 questões comentadas e mais 100 questões de simulado. Então, você aí que vai fazer esse concurso da Prefeitura de São Paulo, se você se interessar, adquira o material. O material está com nível muito bom, nível excelente. Os comentários, além de a gente comentar as provas, a gente traz as fontes de informação e, e é um material que vai ajudar bastante aí quem está se preparando aí para este concurso. O preço do material está em R$ 70, que é um preço aí muito barato comparado com outros, e eu vou deixar o link deste curso aqui na descrição do vídeo. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos às análises das questões. Pessoal, vamos para essa questão do CESP, que foi objeto de cobrança da FUB, Fundação Universidade de Brasília, e caiu neste ano. A questão diz assim: bases de dados são arquivos de informação armazenados em computadores centrais ou em dispositivos locais acessíveis aos usuários de forma remota, via redes de comunicação. No âmbito dos centros de documentação e informação, existem três tipos principais de bases de dados: as bibliográficas ou referenciais, as de texto completo e as fatuais. Bom, pessoal, essa questão está certa, né? A primeira parte do enunciado está correta, pois o acesso às bases de dados pode ser feito de forma local, e um exemplo é a base de dados instalada em um computador ou acessível via CD-ROM, e o acesso às bases de dados também pode ser remoto. As bases de dados que acessamos via internet é um exemplo de acesso remoto. E a segunda parte da questão também está correta. Os três tipos principais de bases de dados são bibliográficas ou referenciais, né? Quando a gente fala base de dados bibliográfica ou base de dados referencial, a gente está se referindo à mesma coisa. Então, são só duas nomenclaturas diferentes para o mesmo significado. E, além dessas bases de dados bibliográficas, nós temos também as bases de texto completo e as bases de dados
fatuais. Eu vou explicar aqui rapidinho o que é cada uma dessas bases de dados. As bases de dados bibliográficas ou referenciais contêm registros bibliográficos que permitem ao usuário localizar uma publicação específica, como um artigo de periódico, uma tese, um livro, etc. E além de proporcionar a localização dessas publicações, algumas bases de dados, aqui eu estou falando das bases de dados bibliográficas, né? Algumas delas, elas fornecem o resumo dos documentos. As bases de texto completo, elas obviamente contêm o documento completo. Com os avanços das tecnologias, a inclusão de texto passou a ser a tendência das bases mais modernas. A vantagem desse tipo de base é o acesso imediato ao documento, né? A gente vê aí muitos exemplos hoje, principalmente aí em repositórios institucionais, né? Enfim, muitas bases já deixam ali principalmente o PDF, né, do texto. Então, é uma tendência mesmo hoje, essas bases de texto completo. E por fim, as bases de dados fatuais fornecem respostas imediatas às questões formuladas. Logicamente que as respostas dessas questões não são uma bibliografia, porque se fosse uma bibliografia, a gente estaria falando aqui de bases de dados bibliográficas ou referenciais. Né? Continuando aqui com a explicação das bases fatuais. Elas fornecem, então, respostas imediatas às questões formuladas. Exemplos desse tipo de base são as que fornecem informações numéricas, né? Como, por exemplo, cotações de ações, índices de inflação, indicadores de ciência e tecnologia, etc. Pessoal, vamos para esta questão que diz assim: são fontes de informação relevantes para profissionais e pesquisadores em quaisquer meios que estiverem disponíveis, exceto... Bom, como vocês podem ver, o examinador ele quer a alternativa errada. De antemão, eu já adianto que essa questão, ela lá no site Q Concursos, ela está com 80% de erro, porque ela é uma questão bem capciosa, né? A alternativa que está errada, quase todas as opções que ela dá estão certas, só uma única opção que está errada, né? E como as demais alternativas estão certas, então é muito difícil encontrar a questão errada aqui. E também outra coisa, como vocês podem ver aqui no cabeçalho da questão, foi uma questão que caiu na prova da UFMG e foi organizada pela própria UFMG, né? Então, como é uma questão dessa importante escola de ciência da informação, nada melhor do que colocar essa questão baseada na obra de um membro importante dessa instituição, né? E essa questão ela se refere ao livro Fontes de Informação para Pesquisadores e Profissionais, que foi organizado pela grande Bernadette Campelo, que ela é bibliotecária, docente e pesquisadora da UFMG, né? Como eu já disse, né? Na alternativa que está errada, que é a letra A, todas as opções elas são fontes de informação que estão descritas neste livro, né? Cada fonte de informação dessa ou está num capítulo separado para explicação ou numa seção. Quem quiser mais detalhes, né? Quem quiser saber mais sobre cada uma dessas fontes, uma explicação mais detalhada, estão todas essas fontes de informação estão descritas, né, neste livro. Então é um livro que eu recomendo muito a leitura, porque além de falar de cada uma dessas fontes, a Bernadette Campelo também explica a diferença entre fontes primárias, secundárias e terciárias, que também é um assunto bastante batido em prova, né? E o erro da questão está a única opção, né, da letra A que está errada
são os livros, né? Não que os livros não sejam uma importante fonte de informação, só que como o enfoque do livro está para pesquisadores e profissionais, é, o enfoque que foi dado foi para fontes de informação mais céleres, mais rápidas, em que o conhecimento é divulgado mais rapidamente. E nos livros isso não acontece, né? Então, assim, por este motivo que os que não é dado muito destaque para os livros, né? Nessa obra da Bernadette Campelo, né? Para confirmar tudo o que eu disse aqui, no livro, né, a autora ela diz que o ritmo acelerado em que as mudanças científicas e tecnológicas ocorrem atualmente faz com que muitos dos resultados de pesquisa divulgados nos canais de informação, como os livros, já estejam ultrapassados quando são publicados. Então, às vezes alguma pesquisa, né, que vai ser divulgada em forma de livro, quando no momento da divulgação, quando se publica o livro, às vezes aquele resultado ele já está ultrapassado, pois o processo de publicação de um livro é bem formal, né, todo aquele processo editorial, e então demora bastante. E aqui também um outro trecho do livro, ele diz o seguinte, ele diz assim, a divulgação formal e mais ampla de pesquisas era feita em livros e longos tratados, que discorriam sobre o conhecimento acumulado sobre o assunto. Com o advento da ciência moderna, o importante passou a ser a comunicação rápida e precisa sobre uma experiência ou observação específica, que permitisse a troca também rápida de ideias e a crítica entre todos os cientistas interessados no assunto em questão. Isso provocou a necessidade de um novo meio de comunicação de alcance mais amplo que a comunicação oral e a correspondência pessoal, bem mais rápido que os livros e tratados. Este meio é o periódico científico. Então, neste trecho, né, baseado nisso, a gente percebe que um dos intuitos, né, porque surgiu o periódico, foi justamente para proporcionar essa celeridade que o livro não proporciona, né? Então, assim, é uma questão muito difícil essa, a priori parece ser simples, mas pois todas essas fontes de informação são abordadas no livro, mas como a ênfase é pesquisadores e profissionais, e o que importa para estes grupos são a celeridade na comunicação das pesquisas científicas, a alternativa que está errada e, portanto, a resposta da nossa questão é a letra A. Vamos agora para essa questão que caiu na Prefeitura de Fortaleza, né, desse ano de 2015, e a questão diz assim: as bases de dados que encaminham ou orientam o usuário para outra fonte, que pode ser um documento, uma instituição ou um indivíduo, a fim de obter informações adicionais ou conseguir o texto integral de um documento, são as: letra A, bases de dados de fonte; letra B, bases de dados numéricas; letra C, bases de dados referenciais; ou letra D, bases de dados de diretórios. Bom, vamos analisar cada alternativa para identificar a correta. As bases de dados de fontes são bases que incluem os documentos ou dados considerados fontes, como, por exemplo, dados numéricos e textos completos. As fontes podem ser artigos de periódicos, boletins, noticiários, dicionários e várias outras. Portanto, a alternativa A está errada. As bases de dados numéricas são bases que contêm informação numérica. Por exemplo, dados estatísticos, comerciais, demográficos, etc. A letra B também não é a nossa alternativa correta. As bases de diretórios são bases que contêm informações ou dados sobre pessoas, instituições, projetos de pesquisa, contratos, por aí vai.
E esta base, né, esta base de diretórios, ela é uma categoria das bases de dados referenciais, pois as bases de dados referenciais elas podem ser bibliográficas ou de diretórios. Um exemplo desse tipo de base é a American Library Directory. Então, a letra D de dado também está errada. E por fim, a alternativa que nos resta é a letra C, a nossa alternativa correta. As bases de dados referenciais são aquelas que contêm referências ou informações secundárias que identificam as várias fontes primárias. Estas bases não dão a resposta completa a uma determinada pergunta, mas informam aonde o usuário pode ir para obtê-la. Elas são tipicamente de natureza bibliográfica ou de diretórios. Portanto, orientam o usuário para outra fonte, que pode ser um documento, uma instituição ou um indivíduo, né? Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Vamos agora para a nossa penúltima questão, que diz assim: as tecnologias digitais redimensionaram as possibilidades de acesso à informação porque, a um só tempo, diversificaram os suportes informacionais e condicionaram a integração de diferentes mídias. Pode-se dizer que as bases de dados foram contempladas conforme suas características específicas e suas finalidades. Né? Aí ele pede aqui para julgar cada um destes 4 itens aqui, né? Antes da gente responder cada item dessa questão, só um detalhe que eu quero falar. Para responder cada um desses itens, basta saber a classificação das bases de dados adotada pela literatura, né? As bases de dados referenciais, as de fontes, enfim, porque aqui é bem tranquilo, sabendo essa classificação aqui, é bem tranquilo responder os itens, né? E, portanto, achar a resposta correta da questão. Então, vamos lá. Vamos para o item 1. Ele diz assim: as tecnologias digitais ampliaram as bases de dados referenciais, possibilitando a disponibilização de textos integrais em bases de dados bibliográficas e catalográficas. Pessoal, o item 1 ele está errado, né? Realmente, as tecnologias digitais ampliaram as bases de dados. Tanto as bases referenciais como as de fonte cresceram bastante com a oferta das tecnologias digitais. Mas o erro da questão está em dizer que as bases de dados referenciais disponibilizam textos integrais dos documentos, né? Como a gente já viu em questões anteriores, esse tipo de base só direciona o usuário para as fontes. Elas não disponibilizam texto integral ou as próprias fontes de dados, né? Portanto, item 1 está errado. Item 2. As tecnologias digitais ampliaram as bases de dados fontes, possibilitando a disponibilização de textos integrais, incluindo arquivos de áudio e vídeo. Esse item 2 ele está certo. O principal tipo de base de dados que teve a disponibilização ampliada pelas tecnologias digitais foi a base de dados de fontes. E como diz o enunciado, estas bases podem disponibilizar textos, vídeos, áudios, imagens e vários outros tipos de informação. Então, item 2 está certo. Item 3. As tecnologias digitais ampliaram as bases de dados referenciais, possibilitando a construção de links e hiperlinks, formando redes entre as diferentes bases de dados de fontes. Bom, pessoal, o item 3 ele também está correto. Como eu já disse na explicação do item 1, tanto as bases de dados referenciais como as de fontes foram bastante ampliadas pelas tecnologias digitais, né? E assim como hoje em dia, né, um exemplo muito comum de bases de dados referenciais são as que possibilitam ao usuário armazenar links e hiperlinks, formando assim uma rede de bases de dados. Então, a gente, além de bases de dados, né, que oferece links interessantes sobre determinado tema,
sobre determinado assunto, é muito comum hoje a gente ter também até redes sociais para que o usuário salve o link, e isso realmente forma uma rede entre as bases de dados de fontes. Né? Um exemplo de site aí que eu citei, que permite ao usuário salvar links, é o Delicious. É um site muito interessante, né, que você pode salvar os links preferidos, links para sei lá, de notícias, ou então de alguma coisa na web que você achar interessante. E com certeza isso aí forma uma rede entre as bases de dados de fontes, né? Então, portanto, item 3 está correto. E por fim, o item 4 diz assim: as tecnologias digitais ampliaram as bases de dados numéricos, transformando-as nas mais dinâmicas bases de dados referenciais. Bom, este item está errado. O item 4 ele começa certo, só que a parte final compromete o quesito, né? Porque assim, as bases de dados numéricas não são bases de dados referenciais, como diz o enunciado. Elas são bases de dados de fontes, pois ela já exibe a informação numérica sem remeter para outras bases de dados. Então, ela já está exibindo os próprios dados, né, as próprias fontes. Ela não está remetendo para nenhum outro lugar. Portanto, são bases de dados de fontes. Bom, pessoal, como somente os itens 2 e 3 estão corretos, então a nossa resposta correta é a letra C, né? Que está aqui. Verifica-se que estão corretas, a letra C, os itens 2 e 3 apenas. Vamos agora para mais uma questão. Caiu na Prefeitura de São João da Barra, Prefeitura do Rio de Janeiro. A questão diz assim: os documentos, como fontes de informação produzidos ao longo do processo de pesquisa, podem ser classificados em letra A, gerais, especiais e especializados, letra B, primários, secundários e terciários, letra C, formais, regulares e informais, letra D, correntes, intermediários e permanentes, e letra E, simples, sistêmicos e complexos. Bom, pessoal, essa alternativa não tem muito segredo e a resposta correta é a letra B de bola. Foi mais uma questão aí retirada do livro Fontes de Informação para Pesquisadores e Profissionais, que é da autora Bernadette Campelo, né? E nesse livro ela diz que os documentos ou fontes produzidos ao longo do processo de pesquisa podem ser classificados como primários, secundários e terciários. Os documentos primários são geralmente aqueles produzidos com a interferência direta do autor da pesquisa, né? Exemplos de fontes primárias são relatórios técnicos, trabalhos apresentados em congressos, teses, dissertações, patentes, normas técnicas e o artigo científico. As fontes secundárias, elas têm justamente a função de facilitar o uso do conhecimento disperso nas fontes primárias. As fontes secundárias apresentam a informação filtrada e organizada de acordo com o arranjo definido, dependendo de sua finalidade. São representadas, por exemplo, pelas enciclopédias, dicionários, manuais, tabelas, revisões de literatura, tratados, certas monografias e livro-texto, anuários, dentre outras. As fontes terciárias são aquelas que têm a função de guiar o usuário para as fontes primárias e secundárias. As fontes terciárias são as bibliografias, os serviços de indexação e resumos, os catálogos coletivos, os guias de literatura, os diretórios, dentre outras. Então, nossa alternativa correta é a letra B, B de bola. Quanto às outras alternativas, pelo que eu me lembro, a letra A, que diz que é gerais, gerais, especiais, especializados. E a letra D, que diz que é correntes, intermediários e permanentes. Pelo que eu me lembro, essas duas alternativas elas são classificações de arquivos, né, adotadas pela arquivologia.
E as demais alternativas, né, que é a letra B e a letra C, não tem nada a ver com o assunto aqui, né, de fonte de informação. Portanto, nossa alternativa correta é a letra B. Olá, pessoal. Esta foi a nossa análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado tanto da seleção das questões como dos comentários, das indicações consultadas. Aqui estão as referências bibliográficas na tela, que serviram aí de base, né, para comentar as questões. E reiterando mais uma vez, o link de compra do nosso material está aqui na descrição do vídeo. Quem se interessar, pode adquirir o material. Então é isso, pessoal. Eu desejo aí sucesso para todos. Que vocês continuem estudando, continuem persistentes aí, pois aprovação em concursos públicos é isso. É persistência, é perseverança, é ter paciência e continuar estudando sempre. Então, pessoal, até a próxima. Semana que vem o Diego está aí com análise de novas questões e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.